passar a palavra agora para a Lígia Pinto Sica. Ela é pesquisadora aqui da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direito Comercial da Universidade de São Paulo, é pesquisadora também do Núcleo de Direito dos Negócios, da Direito GV, desde 2002, e coordena o grupo de pesquisa em Direito e Gênero. Ela é autora de artigos e livros publicados em governança, gênero, direito comercial e metodologia de ensino. Lígia, passa a palavra. 20 minutos, por favor. Obrigada, estou achando melhor. Queria agradecer, primeiramente, a Marta, a Fernanda, a Sandra e a Kathy pelo convite. Para ser breve, e não passar necessariamente por todos os dados e não me estender, vamos lá. Então, eu vou tratar de espaços de poder e a subrepresentação da mulher nos altos cargos de gestão. Tá? Eu realizei uma pesquisa com minhas coautoras e coautor, o Alexandre de Michele, a Ângela e a Luciana Ramos, e eu vou abordar esses dados. Estou em ordem aqui, né? Primeiro, a pesquisa que vai ser apresentada, ela pretende avaliar o espaço efetivo da mulher no mercado de trabalho. A gente partiu de uma intuição de que a mulher, hoje em dia, no Brasil, tinha adentrado no mercado de trabalho relativa, hoje em dia, em paridade com o homem, tinha conquistado espaços de formação que, hoje em dia, também como par, mas que ela não tinha conquistado o mercado de trabalho por completo, porque nós não víamos a representação da mulher em espaços de poder no setor privado. Tá? Ou seja, os altos cargos, o que eu estou denominando altos cargos, e mais para frente eu vou adiantar. Vamos passar os números para que eu possa descrever melhor esse cenário brasileiro e que para que os senhores e senhoras tenham ideia efetiva do que eu estou dizendo aqui. Então, nós avaliamos 837 diferentes companhias, ou seja, todas as companhias abertas, listadas na Bolsa. Olhamos os últimos 15 anos, o que deu 73.901 cargos, tanto de conselhos de administração, o pessoal da tradução pode pensar Board of Directors, conselho fiscal e diretoria executiva. Tá? E aí nós notamos que as diretoras, nos últimos 10 anos, isso aqui é 10 anos, subiam um pouquinho o número de diretoras, de 4,5 para 7,5, mas, inusitadamente, o cargo superior, de alguma forma, o conselho de administração, ele descia. Né? Então, nós optamos, como nós não víamos nenhuma lógica naquela breve ascendência das diretoras, tendo em vista que o conselho descia, a gente optou por utilizar os números de ambos. E aí, quando nós olhamos, então, para os altos cargos de administração das empresas, esse número fica estagnado em 7,7% por 10 anos. A gente fez ainda mais uma análise, por exemplo, das companhias listadas e analisadas, que não apresentavam nem sequer uma mulher no seu conselho de administração. Era um número muito alto, 48%. Na sua diretoria executiva, um número mais alto ainda, 66,5%. E aí, quando nós avaliamos as companhias que não apresentavam nenhuma mulher em nenhum desses dois âmbitos de poder, era 40,5% das companhias. E aí nós ouvimos, esse dado que eu vou trazer para vocês, nós ouvimos muito na mídia manchetes como agora é a vez delas, as mulheres chegaram para tomar o poder das companhias, e utilizam alguns exemplos, ou de herdeiras bem-sucedidas, como a Maria Luísa Helena Trajano, a Chieko Aoki, como alguns pouquíssimos exemplos, como a Cláudia Sender, presidente da TAM, e pegam essas representações e colocam como se fossem generalizáveis. Né? Olha, as mulheres estão nesses espaços. E aí nós falamos, bom, então, será que é um problema do começo, de 10 anos atrás? Vamos olhar só para os dados de 2012, que foram os últimos dados levantados. E aí nós pudemos checar que não. Né? Mulheres com percentual de companhia, assim, ao menos uma mulher, está aqui, 51%, 66%, 73%.
percentual de companhias com ao menos 3 mulheres, vamos ver, são apenas 7%. Tá? Então, não é uma questão de nós termos avaliado os últimos 15 anos e, eventualmente, essa ser uma realidade de 15 anos atrás. Os números recentes de 2012 nos trazem o exato mesmo problema de subrepresentação. Aí, nós avaliamos também algumas variáveis para enxergar. Algumas mulheres estão lá. Onde elas estão? Quais são as variáveis que as levam lá? Então, avaliamos, por exemplo, companhias de controle familiar. E vimos que aquelas companhias que tinham controle familiar, de fato, levavam a uma maior proporção de mulheres nos conselhos. Agora, a conclusão que nós chegamos ao avaliar esse perfil de companhias é de que há mais mulheres nos conselhos dessas companhias porque elas pertencem à família controladora, não porque eram diretoras reconhecidas e que ascenderam nos conselhos, por exemplo. Né? Então, você olha ali a listagem dessas mulheres, elas não são o que nós denominamos diretoras executivas e conselheiras independentes, que são aquelas contratadas no mercado. É a filha do presidente, é a mulher. Né? Então, levamos a crer que, ou bem, elas estavam lá por relações familiares e até podem realizar um bom trabalho, ou, eventualmente, nem sequer participavam, de fato, da vida da companhia. Tá? Eram colocadas ali para que fosse mais simples daquele que é o controlador gerir o número de votos no âmbito do Conselho de Administração. Tá? Controle estatal foi associado à menor presença de mulheres em cargos de alta administração. Então, eu vou pular alguns subnúmeros aqui, então, menor probabilidade e tal, para ser mais breve. Tá? Então, a conclusão que nós chegamos avaliando a variável controle estatal e a associação desse tipo de companhia à menor presença de mulheres é que as companhias que deveriam ser modelo para o mercado, que são as estatais, não são. Então, mais uma vez, por favor, pessoal da mídia, eu gosto muito da mídia, não tem problema algum, mas realmente é uma crítica, porque quando nós vemos na primeira página do jornal, veja, a Graça Foster é presidente da Petrobras, olhe só, a presidente Dilma está indicando para a presidência e os altos cargos mulheres.
pela primeira vez um homem sem experiência. Então, porque isso é uma questão, é um issue. Como as mulheres não estão lá, a gente ouve muito, mas veja bem, conselho de administração, esse tipo de cargo, esse tipo de espaço, é muito complexo. E aí os homens já estão lá, e eles já sabem como se dá, né, como as coisas funcionam. E aí a mulher não tem experiência, no máximo ela chegou a diretora aqui na empresa, eu penso 2 vezes, acabo indicando o meu colega da sauna do Clube Pinheiros e está tudo certo. Então, assim, de fato, essa questão do temor da falta de experiência é um problema para a mulher. Mais devagar? Ah, desculpe. Tentando obedecer a Marta, estou prejudicando a tradução. Então, vou tentar ser um pouco mais devagar. Aquele lance da linguagem, de nós precisarmos conversar com as empresas sobre isso. Então, nós preparamos aqui também um pouco um discurso com base nos nossos dados. Tá? Trata-se de um problema para as empresas que as mulheres não estejam lá. Então, por exemplo, nós vemos aqui o talent gap, a perda de mulheres à medida que a hierarquia da empresa, da companhia, vai acontecendo. O que significa? Significa que aqui para o meio, do middle management para senior management, a pessoa que está escolhendo esse líder, ou, dependendo do cargo, esse empregado, vai avaliar somente 50% dos seus talentos. Ele avalia ali só os homens e muito poucas mulheres. Então, em termos de perda de talento para as companhias, isso é um grande problema. Tem alguns diversos estudos, e eu não vou relatá-los, mas eu vou colocar à disposição de vocês esse sumário de estudos, porque eles só dizem que os números comprovam que, quando havia mulheres em algumas das companhias, como, por exemplo, os bancos suíços, em momentos de crise, esses bancos tiveram menos perdas, que, de fato, a presença de mulheres aumenta o desempenho sustentável. Tá? Então, tem essa questão, né? Tem esse estudo americano que diz que a presença de mulher diminui a exposição da companhia a riscos e agrega valor. Porque eles avaliaram o momento ali da crise do subprime e checaram que, de fato, quando havia mulher no conselho de administração e na diretoria daqueles bancos, os bancos tinham perdido menos. Eu questiono um pouco esse dado, porque parte é que, assim, eles comprovam com números. Né? Eu estou questionando a fundamentação, a análise dos números. Porque, de alguma forma, eles vêm com um discurso relativamente essencialista, que, eventualmente, pode ser, enfim, não sei. Não tenho ainda opinião formada, preciso estudar mais para afirmar para vocês, de que a mulher tem um menor apetite ao risco, e de que ela é mais conservadora nos seus investimentos, e que isso protegeu os bancos nos quais elas trabalhavam. Então, assim, qual seria a saída? Então, coloca mulheres ali, elas vão ser conservadoras? Não. Acho que uma boa lição é de que, se, de fato, executivas mulheres, executivos homens trabalham de alguma forma diferente ou têm um menor apetite ao risco, coloque-os juntos, que a deliberação vai se dar de forma mais eficiente. Né? Então, com todas as ressalvas possíveis, o dado americano diz que os bancos que tinham mulheres, de fato, perderam menos. Nós fomos olhar. Vamos então olhar para o Brasil e nós avaliamos os dados de rentabilidade dessas companhias que nós observamos e, de fato, conseguimos atestar uma melhor rentabilidade operacional associada a mais mulheres nas diretorias executivas. E análise quanto ao valor da companhia, que nós também encontramos uma relação positiva entre as métricas de valor da companhia, que são mais de uma, e proporção de mulheres nos conselhos. Tá? Então, a relação tinha ainda mais forte quando a gente avaliava as conselheiras independentes, que é aquelas que eu expliquei, que são as conselheiras que são buscadas no mercado, grandes executivas, que são tidas como independentes. Então, primeiro, uma ressalva aqui para vocês de que nós precisamos, num certo momento, para tratar desse... Ainda que o problema da subrepresentação seja, de fato, um problema
de justiça social e de opressão, a gente optou por buscar dados, por exemplo, do quanto as empresas seriam beneficiadas pelo espaço da mulher também. Isso tem uma amiga minha que nos critica muito, a Renata Belmonte, acabou de escrever um trabalho sobre isso. Ela fala, Lígia, você devia desconsiderar isso daí. A questão de injustiça social é tão horripilante, é um negócio tão feio, os seus dados estão escrachando isso, você não precisa nem sequer trazer esses dados de que a presença feminina é boa para as empresas. Mas existe uma questão de linguagem corporativa, de você acessar as empresas e os seus dirigentes para conscientizá-los de que muitas vezes as empresas não são justas. Tá? Existe uma linha nova de estudo que se chama Direitos Humanos em Empresas, que vai muito nessa toada. Tá? Empoderamento e diversidade. A gente não está aqui falando só da carreira de uma mulher de classe socioeconômica privilegiada. Tá? É uma questão de empoderamento. Até tinha separado uma fala, não sei onde eu coloquei, era da Leigh McBowie, que falava, por que você acha que... Vou achar aqui a fala em algum lugar, vou tentar dizer o que ela disse. Tá? O que nós devemos fazer, o que você acha que deveria ser feito para auxiliar as mulheres da Libéria? E ela disse, mais mulheres no poder. É necessário que as mulheres estejam no poder. E o ambiente de poder, ele não é só o público político, ele é também o corporativo. Eu diria que em igualdade com as condições, tá? Porque é um espaço de interlocução com o poder público muito alto, muito grande. Enfim, e dentro desses, a gente encontra muitos mitos, né, do mundo contemporâneo. Olha, hoje em dia não tem mais isso. Aqui no espaço das companhias, olha, tem diversas mulheres trabalhando comigo. E não é verdade. Tá? O Brasil, realmente, em termos de gender gap, está em 71, né, 71º lugar. E é necessário que nós travemos um debate com as empresas sobre isso, fundado em dados. E aí a gente pensa o papel das políticas públicas para enfrentar esse problema. Quantos minutos? Tá. Nós avaliamos ali, trouxe alguns estudos estrangeiros que comprovam que países que apresentam sistemas institucionais e culturais contrários à discriminação de gênero e apoio à maternidade apresentavam menor desigualdade. Né? Um outro americano que falava da grande maioria das mulheres em altos cargos teve que abrir mão dos seus desejos. Essa pesquisa ela tratava de quem eles queriam, acho que era ultra-achievers, eles denominavam. Tinha os mega-achievers, os ultra-achievers, e avaliavam esses profissionais que tinham galgado os altos postos, homens e mulheres, e viam que praticamente todos, eu estou tentando lembrar a proporção, acho que era 95% dos homens que tinham alcançado espaços de poder e ascensão profissional tinham apoio familiar, tinham mulher, filhos, e as mulheres, 2/3 delas não tinham. Então, elas tinham sim conseguido ascender, elas eram minoria, elas estavam naquele espaço junto com os homens, mas elas não puderam ser mães, nem ser mulheres, esposas, elas tiveram que abrir mão disso para poder alcançar esses espaços. Mas, sobre o papel das políticas públicas, nós vemos em todos esses países ações afirmativas. As cotas estão sendo, sim, inseridas em diversos lugares do mundo. O problema é mundial, está sendo enfrentado mundial e assertivamente. E, no Brasil, o que fazer? A saída são as cotas. Pela questão da estagnação, eu tenderia a dizer que sim, e também por essas respostas de negativa do problema, eu creio que, eventualmente, uma ação afirmativa fosse funcionar. Nós temos o projeto de lei 112, está em tramitação, mas ele tem algumas falhas, né? Ele pode sim virar a letra morta em função dessas falhas, então, ainda que promulgado. Então, é uma questão que eu deixo para o debate, que tipo de medida o Brasil precisa tomar para enfrentar esse problema da subrepresentação das mulheres e que está estagnada no tempo. Obrigada.
Obrigada, professora Lígia.